A todos, né? Coube a minha honra e privilégio de fazer a apresentação da professora Cláudia Bauser Medeiros. É uma alegria, né, tê-la conosco. E a Cláudia, ela é grande conhecida, né, de toda a comunidade de banco de dados e da computação em geral, mas para fazer uma apresentação mais ampla, né, para a comunidade COP e PESC, vou falar rapidamente um pouco. Então, assim, a Cláudia, ela marca a presença por onde ela passa, por seu talento, por seu profissionalismo e a atenção individual que ela dá para as pessoas, né? Então, a Cláudia foi mentora de várias pessoas, super querida por seus alunos, é mentora de pessoas que ela nem sabe, e isso muito antes do termo virar moda, né? Então, sempre foi uma preocupação e um cuidado. Ela criou um espaço para as mulheres de banco de dados na década, né? Nem vou falar. E isso criou... Antes da gente nascer. Isso vem criando um fortalecimento, atraindo muitas pessoas para a área, né? Ela presidiu a SBC, foi a primeira e única mulher a presidir a nossa Sociedade Brasileira de Computação. Detentora de vários prêmios, não vou falar sobre todos eles, mas vou destacar, por exemplo, o Anita Borg, que é um prêmio internacional dado a mulheres que se destacam no cenário internacional. Ela ganhou o prêmio de agente de mudanças por conta de todas essas transformações que ela vem fazendo, né? Não vou falar tudo, gente. Doutora honoris causa pela Universidade do Peru e em 2015 agora, Paris Dauphine. A Cláudia tira férias para trabalhar em Paris todo ano, janeiro, fevereiro, é líquido e certo, dá para encontrar com ela no ônibus, né? E, enfim, e ela não para, né? Com todas essas conquistas, ela ainda foi recém-eleita para o conselho da ACM. Então é um grande prazer, não vou tomar mais tempo. Não, eu fui eleita para ABC. Mas isso aí é um grande motivador, é verdade. Então, uma das grandes. A Cláudia veio aqui, estamos pegando carona, né? Ela virou imortal, então ela vai tomar posse na Academia Brasileira de Ciências. Está aqui o nosso diretor, o professor Edson Watanabe, que é um dos imortais, que vai fazer... Isso só vale enquanto viver. Eterno enquanto dure, não é isso? Bom, então, Cláudia... Muito obrigada. Um prazer. O microfone está funcionando? Ótimo. Então, muitíssimo obrigada pela introdução, Marta, Eu conheço a Marta desde criancinha, né? Desde que ela era criancinha. Eu queria agradecer muito a honra, né, deste convite. Já estive nessa sala como membro de banca, né, e agora, por favor, interrompam, eu tenho um número demasiado de slides, então eu vou passar um pouco rápido, vou deixar aqui depois, e eu não vou falar sobre minha pesquisa, muito en passant. Eu estou aqui um pouco mais, como eu disse para a Marta, como missionária de como todos nós aqui no Brasil, e vocês principalmente no Centro de Excelência, devemos nos preparar para os grandes editais internacionais que vão começar a partir do ano que vem, mas principalmente 2021. E agora, tem 4 pessoas aqui que vão pagar mico. Se eu conseguir, eu vou fazer assim, com certeza vai funcionar. Pronto. Eu queria dizer que eu conhecia desde criancinha e eu pedi para os maridos da Celina e da Marta, um ex-aluno do Guilherme, ex-alunos do Valmir, disse: eu quero fotos como criancinhas. Não consegui. O teu marido ainda me mandou uma foto de você no colo da sua mãe, com a cara virada para sua mãe. Então não dava, né? O Luiz Henrique falou: não tenho nenhuma foto linda dela quando era criança, então, não, estou eu no centro como criancinha, que sou eu, e infelizmente o Guilherme também foi o mais antigo que eu consegui, o Valmir
Não consegui. Eu já nasci assim. Então, é um grande agradecimento aos 4 que participaram do convite da iniciativa com várias ações. Muito obrigada mesmo, muito obrigada, PESC. Então, eu vou falar principalmente da parte de abertura. E o que eu gostaria... Eu não sei, vai ter muita imagem, né? Eu não sei o que é o melhor. Ah, tá bom. Então, são essas 4 perguntas que eu gostaria que vocês gravassem no final, sendo que uma das coisas mais bizarras que eu tenho aprendido é, à medida que eu vou conversando com pesquisadores de tudo quanto é área, a primeira pergunta que me fazem é: o que você entende por dados? Então, todos nós vamos pensar no que são dados. Então, vou começar com ciência aberta. E muito do que eu vou falar já tenho algum tempo, mas é uma propaganda subliminar da Research Data Alliance, que qualquer um pode se inscrever. São 140 países diferentes, profissionais e pesquisadores de todos os níveis e agências de fomento. E tem um monte de grupos de interesse, e aqui são exemplos de órgãos que participam e com os quais eu tenho contato de falar, de discutir e de ter reuniões por Skype. Sociedades internacionais, agências de fomento, gestores, a RDC, de todos os dados científicos da Austrália. Então, eu converso desde com o coordenador até com quem implementa. Isso tem me dado uma visão muito interessante, de uma série de pontos. E, no fundo, essa questão de abertura. Então, a ideia de abertura, há várias definições, mas é esta daqui. Guardar tudo que é associado a uma pesquisa em repositórios públicos. E a definição americana é um relatório muito interessante que eu recomendo a todo mundo ler. Open Science é Open Access, que é artigos. Open Data, que é o que eu vou me concentrar. E também Open Methods, que é workflows e outros, mas eles falam mais de open source. Então, colocando tudo em repositórios, você teria Open Science. E aí vem a pergunta, o que significa aberto? Aberto, isso, por exemplo, pessoal das médicas, biológicas, eu não vou disponibilizar meus dados, não. Você vai disponibilizar seus metadados, porque todo mundo pode descobrir quem já trabalhou com aquilo e onde e como obter. E o como obter pode ser simplesmente você nunca vai obter, por causa de alguma razão específica. Mas, ao menos, evita retrabalho. Então, Open Science, podemos dizer que é, no mínimo, todo mundo aqui sabe que é metadados, né? É informação sobre onde está, quem gerou, quando gerou, palavra-chave, resumo, o que quer que seja que descreva um conjunto de dados, que pode ser, inclusive, artigo, workflow e outros. Então, lembra do repositório? O repositório é em 2 níveis. Um nível de metadados, que vai descrever o que existe, e os arquivos. Então, muitas vezes, só a Open Science é apenas metadados sobre qualquer coisa. E aí vem grandes desafios, sobre os quais já vou falar.
Atualmente, Open Science é política oficial de vários lugares. Eu vou falar um pouco sobre a comunidade europeia. No Brasil, o governo federal já tem um plano e na FAPESP está sendo já implementado. Então, ao final, vou falar sobre o que estamos fazendo na FAPESP. Estamos porque eu sou a coordenadora dessa iniciativa de Open Data na FAPESP. Então, apenas um slide para dizer que Open Science é prioridade mundial até no G7. E aqui vem uma série de estudos, só dou um exemplo por quê, tá? Quanto que se pode economizar com Open Science por várias razões. Compartilhamento, e notem que aqui é só sobre dados, não está se falando de arquivos. Vocês sabem o que é FAIR? O movimento FAIR? Se não sabem, eu vou falar. Tudo bom. Aqui é uma das coisas para as quais eu queria chamar a atenção. Este é o plano europeu de 100 com B de bola, bilhões de euros de financiamento de 2021 a 2027. 30 bilhões para Open Science. Todo mundo que quiser fazer e pensar em cooperação com a Europa a partir de 2021 tem que se preocupar com abertura, políticas de abertura, políticas de publicação e políticas de dados. Tá? Então, notem, isso é uma das... Eu vou mostrar um pouco de ferramentas, mas temos que nos preocupar com isso. Aqui é revisão bibliográfica, tá certo? Tem uma conferência anual de Open Science e eu ontem baixei todas as apresentações da conferência de Berlim, de março, e olha só uma delas. Don't leave it to Google. É só a apresentação, o resumo é, você é cientista, não deixe ou não pense que a Google, via Google, vão achar tudo que você faz. Não, a Google não é suficiente. Temos que ter outras coisas para a colaboração científica. Então, é muito, muito interessante esta apresentação. E recomendo. Tem várias outras muito boas. Dentro da questão de Open Access, que é publicações, tem o Plano S. Quem já ouviu falar no Plano S? Tá, Valmir. O Plano S é uma iniciativa de vários agências de fomento, e agora tem mais, tá? E a que está mais crítica é que são todas as agências de fomento britânicas que dizem o seguinte, a partir do ano que vem, qualquer artigo publicado de algo que é financiado por dinheiro público tem que ser Open Access. E não só isso, o periódico tem que ser Open Access. O que significa que Nature já era. Science já era, não é isso, Valmir? Dizem. Não é que já era, minto. Como eles não são Open Access. E aí, então, mas como que alguém vai poder financiar artigos em periódicos Open? Por causa disso até, já estão surgindo centenas de novos periódicos acesso aberto. E mesmo para os que não são acesso aberto, você quer publicar em determinados periódicos,
é 8.000 € a página para ter um artigo em biológicas em determinadas revistas. O que as agências de fomento disseram é o seguinte: vamos estabelecer um teto. Então, quem quiser publicar, a agência paga, mas não vai pagar tudo que a editora quer. Então, é um acordo europeu. Nos Estados Unidos está começando, e essa é uma das tendências, isso é Open Access. E, por causa da política de Open Science europeia, tudo quanto é país está começando a se preparar para a chamada de 2021. Então, todos os países da União Europeia estão criando seus planos de Open Science. Na França, 5 milhões de euros nos próximos 2 anos. Na Alemanha, 900 milhões de euros para Open Science em 10 anos. Só para concorrer às chamadas internacionais. Porque Open Science, dentre outras coisas, para nós pesquisadores, qual seria, depois eu vou deixar uma referência que saiu em abril de um survey. Então, está demonstrado que se você publica open e os dados são open, aumenta a visibilidade da sua pesquisa e aumenta as colaborações internacionais. Para as agências de fomento, é não ter que pagar um monte de vezes para coletar conjuntos de dados semelhantes. Quais algumas dos desafios? Vejam bem, se é metadados, que padrões eu vou usar para que outros entendam meus metadados? Só em humanas tem mais de 1.000 padrões de metadados diferentes. E aí? A Marta, como garantir interoperabilidade? As interfaces entre sistemas, quem é o dono dos dados? É uma discussão infinita, tá? Quem vai manter os dados e o custo disso? Quem que vai gerenciar e como treinar as pessoas? Então, isso daqui é crítico. Porque não adianta nada ter os computadores, a cloud, o que seja, se não tem, primeiro, as pessoas que produzem, processam, e não tem quem vai manter a infraestrutura, né? Então, isso é um desafio para todos nós. E emprego eterno, né? Aí sim é eterno, não é nem quanto dure, sempre vai durar. Então, a primeira parte era apenas uma visão geral, e eu queria agora falar um pouco da minha experiência em toda essa área, falando sobre 4 perguntas, que é aquela que eu falei, o que são dados? Primeira vez que me perguntaram isso, eu caí dura, né? E depois, aos poucos, eu fui aprendendo que tem gente que está pensando no dado físico. Então, me chamaram uma vez no centro de câncer lá da Unicamp, nós estamos com um problema no nosso banco de dados. Vem aqui nos ajudar. Eu cheguei lá, eram geladeiras com amostras de tecidos cancerosos. Esse é o banco de dados, tá certo? Como gerenciar isso depois? Mas a preocupação deles inicial era gerenciar as gavetas. Acredito? Infraestrutura, tudo bem, você disponibiliza os seus dados, como é que vão ser achados? E entender. Eu vou pegar os dados da Marta ou da Celina. Celina não, Celina é teórica. Uma observação, eu não quis.
Celina também tem dados, eu sei, grafos. Não é? É. Notem. Tem gente que diz para mim, sei lá, eu trabalho numa área filosofia pura, eu não preciso me preocupar com isso. E eu respondo, é uma das formas de entender como outros cientistas trabalham, é discutir com eles o que eles fazem com os dados deles. Você descobre o mundo, é a minha forma de descobrir o mundo, cada um tem a sua. A minha é via entender os dados. Então, o filósofo quer sair um pouco da sua pesquisa específica, vai descobrir o que outros fazem com dados. Então, o que são dados, como compartilhar e para quê? Isso é um exemplo que eu acho interessante de uma chamada que eu coordenei na FAPESP o ano passado sobre e-agriculture. E tinha projeto submetido que envolvia pesquisadores, por exemplo, meio ambiente e ciências dos alimentos. Internet das coisas, até a parte de cadeia produtiva de alimentos no campo e como isso afeta as relações trabalhistas. O que acontece com mudança climática? O café vai parar na Argentina. O que vai acontecer com o emprego na cafeicultura? É um dos cenários, é o café migrar para o sul. E aí? Né? O que acontece com polinizadores? Estão sendo mortos com poluição. Vai acabar determinados tipos de lavoura, de cultivo. E aí? E o que são fontes de dados? Isso aqui são exemplos de fontes de dados de projetos nos quais eu trabalhei. Desde animais, satélite, radar, sons, dados ambientais, imagens. Aqui eu estou do lado de cá, mas estou eu no campo plantando sensores. Sabe o que é plantar um sensor? Depois nasce uma bananeira e elimina o sinal. Então, são coisas de todo tipo. Marítimo e até dados indiretos. Eu descobri nessas minhas andanças teses inteiras de doutorado e pesquisas de vários anos sobre animais que ninguém viu. Não é? O que eles viram são pegadas, marcas de dente, análise de urina, análise de fezes, gravação do ruído e histórias dos habitantes locais. E a partir daí se reconstrói os hábitos daquele animal. Então, são indicadores indiretos. Como, então, compartilhar via repositórios? Vejam bem, experimentos, instrumentos. Está indo muito rápido? Então, vou mais rápido. Então, para dar. Então, vejam bem, dados de pesquisa é qualquer coisa associada com pesquisa. E lembrem-se, vocês vão falar com gente que está pensando em amostras físicas também, tá? Então, como compartilhar para quê? Tá? Eu vou pular. Infraestrutura. Vamos lá. Europa, de novo. Algo que todos temos que ficar atentos. European Open Science Cloud. Vai ser um dos esteios de toda a pesquisa na Europa nos próximos anos. Não é nuvem. Nuvem é apenas uma parte. O grosso aqui é em como coordenar iniciativas de pesquisa usando plataformas de software e a parte de gestão política por cima. European Open, estão vendo aí, ó, estão prevendo, já ganhou já gastou 260 milhões de euros
Ah, bom, mas isso é Europa. E a África? Idêntico. E aí, a África é interessante, porque conversando com pesquisadores e agências de fomento na África, eles estão criando a própria nuvem, não é por razões técnicas, é por razões culturais. Nós somos colonizados e vão nos roubar os dados. Vão roubar nossa pesquisa e nós queremos armazenar e gerenciar para dizer quem pode ter acesso e como. Não vamos confiar a nossa pesquisa a outros continentes. Interessante, né? Isso é desde um pesquisador local até os grandes pesquisadores e agências de fomento. Mas aí eu armazeno como achar. E notem, tem uma coisa, tem um monte de coisa sobre a qual eu não vou falar. A parte de ética, a parte de privacidade é um problema constante. Aqui no Brasil, por exemplo, eu descobri recentemente que dados de onde caem raios são secretos. Ninguém pode saber. Por quê? Porque se alguém mora em algum lugar e é público onde o raio caiu e a geladeira queimou, ele pode processar a Light, ou a CPFL, ou o que quer que seja. Como o dado é secreto, nossa, queimou. Um fusível, sei lá. Então, vejam bem, eu não quero publicar dados de paciente, mas onde cai um raio, não vou falar, quer dizer, não vou mais falar. Então, notem, eu quero achar. Quero achar, então eu preciso ter um identificador. Assim como artigos têm DOI, eu quero achar univocamente. Existem 2 até 3 grandes coalizões mundiais que provêm identificador único para dados. Um é o DataCite e o outro é o Handle. Handle.net, tá? O que isso significa? Se for DataCite, é centralizado, você paga uma anuidade ao DataCite e eles geram identificadores para todos os dados de uma instituição. E eles coordenam, eles organizam. Se for Handle, a instituição, muito provavelmente, vai ter que criar sua infraestrutura de software e hardware para gerenciar os identificadores. Então, o custo de uma ou de outra leva isso em consideração. E tem um terceiro que eu não coloquei aqui. Isto é uma das grandes disputas atuais, como você vai identificar seu arquivo de dados. Tem conferências inteiras sobre isso. E por fim eu entendo, eu peguei. Aí, professora Maria Luísa, ontologias. Teoricamente, né, Maria Luísa? Porque quem é que vai garantir ontologia? E quem é que me garante, não é? Que a ontologia que eu uso é a mesma que o outro usa. Então, e finalmente a história do FAIR. O FAIR é uma sigla que quem trabalha na área de Open Science, hoje em dia virou padrão. Você já fairicizou os seus dados, é um novo verbo. O dado FAIR é aquele que você consegue achar, acessar, interoperar e reusar. Eu diria que o reuso é talvez o principal problema, porque você precisa entender para reusar. E eu tenho um exemplo do qual eu gosto muito, que eu usei há 1 ano, fez sucesso, eu repito. Peço perdão, porque eu vou repetir. Foi assim, eu improvisei, mas era verdade. Eu tenho minha página web, que aliás
É com a foto do cartaz, igualzinho a mim. E tem um professor, que eu tinha um convênio com a Alemanha, que mandou o aluno me buscar. O aeroporto pequeno, cheguei eu lá, estou eu plantada, o aeroporto esvaziou, não tem ninguém, tá? E só vejo um rapaz com um papel na mão, andando para cima e para baixo. Aí só tinha eu e ele, né? Ele chegou para mim, "Is that you?" Eu disse, "Yes." Aí ele disse, "You have changed a lot." Então, este exemplo é o quê? Era findable, era accessible, era um JPEG, era interoperable, reusable wherever you want, cola isso num cartaz. Mas não tendo metadados associados, dizendo, isso era Cláudia há 200 anos, não serve para nada. Então vocês pensam, my data are fair, good, mas precisa da interpretação, precisa de entender. E para isso você precisa trabalhar com os especialistas da área. Então tem uma iniciativa mundial, começou na Holanda, Go Fair, vale a pena olhar, mas participar do Go Fair não significa que os seus dados são fair, significa que você começa a entender e é tudo aberto, tá? Então vocês podem ir procurar mais informações. E por fim, olha, vai dar tempo. Eu queria falar um pouco sobre a FAPESP e o que eu estou fazendo lá. A FAPESP acabou em 2019, fevereiro, de publicar a sua política de Open Access, que já existia, mas agora, quando alguém assina um contrato, todos os artigos têm que ser depositados em repositórios públicos. Qualquer artigo associado à pesquisa publicada da FAPESP, financiada pela FAPESP. A única coisa é que pode ser o preprint, se o periódico não permitir, ou se o Congresso, enfim, não permitir a versão final. Mas agora em diante é obrigatório. Antes só era recomendado. Mas então isso é a questão de Open Access. Eu vou falar de Open Data na FAPESP. Isso aqui é que eu estou recomendando vocês pegarem a Nature de abril de 2000 inteiro e quais são os principais fatores. Notem, Training and Education and Practical Help, mas tem que ter crédito para quem se dá o trabalho de limpar os dados, porque senão publica qualquer porcaria. A foto da professora não é qualquer porcaria, mas muito pelo contrário, Celina, muito bem, foi você que escolheu, né? Escolheu, que é uma das minhas fotos favoritas. Recomendo a todos olharem no meu site, o cartaz, não é isso? Mas vejam que a principal preocupação é política, é de ter crédito. É o custo. Disponibilizar dados é caríssimo. Não é só por causa da infraestrutura, é pelo custo de manter e pelo custo de limpar. Então, em 2017, a FAPESP lançou 2 iniciativas em paralelo. A primeira é, qualquer projeto de mais de R$200 mil precisa obrigatoriamente ter um plano de gestão de dados, que é sobre isso que eu vou falar nos próximos 5 minutos. E também por causa disso, a FAPESP chamou os pró-reitores das 7 universidades públicas do Estado e disse o seguinte, breve todo mundo vai ter que ter seus dados de pesquisa em repositórios. Você tem um repositório institucional? Tem repositório institucional de dados aqui na UFRJ?
Ou então vai ter que ter para um Open Science, tá certo? E aí, então, eu sou a coordenadora do grupo, e estamos criando uma rede de repositórios de dados de pesquisa. E o que é um plano de gestão de dados? Plano de gestão de dados é algo que, quando você prepara eu queria um pouquinho d'água, e não filma eu bebendo água, não. Pior que está gravando. Para ver se melhora a minha voz. Faz parte das boas práticas. Então, ao preparar um projeto, você já tem que pensar como você vai gerir seus dados para depois compartilhá-los, tá? E notem, ninguém é impedido de dizer eu nunca vou compartilhar. Mas tem que dizer por quanto tempo vai guardar, caso haja necessidade de verificação da pesquisa. Né? Porque depende das questões éticas, propriedade intelectual. Então, que dados vai produzir? Aonde vai armazenar? Ah, vou armazenar no meu pendrive. Não é. Vou armazenar meus dados, eu já vi planos assim. Meus dados estão em cadernos de laboratório que eu vou guardar num cofre trancado. Então, tudo bem, é uma política, mas não vai muito adiante, porque tem que ser digital. Então, aqui que está a rede, a UFSCar, a Unifesp, USP, Unesp, o Itaú-FABC Unicamp, e se uniu a nós a Embrapa Informática, que é quem é um dos atores que será responsável pela implementação da rede de dados da Embrapa Nacional. Então, no momento, é isso daqui. 11 mil professores, 170 mil alunos, etc. Tá? E já estamos nisso desde 2017, já temos vários protótipos, tem muito... Eu poderia dar uma palestra só sobre as dificuldades de conseguir fazer isso funcionar. Está funcionando em parte. O interessante é que todas essas instituições criaram a seu comitê permanente de gestão de dados de pesquisa. Envolve pesquisadores, um pró-reitor em geral de pesquisa, alguém das bibliotecas e gente de computação. Para médio e longo prazo, publicar os metadados, não necessariamente os dados. Os dados para quem não tem repositório. Então, a ideia, isso já funciona, cada um armazena e define o que quer, e tem um buscador de metadados, que a partir daí vai se buscar quem tem o quê. Isso já está funcionando. O problema é que não há dados ainda armazenados em volume suficiente. Então, o metabuscador, ele foi testado com milhões de metadados de repositórios públicos no mundo. E funciona. Quer dizer, então, o que precisa, e que estamos fazendo todos, cada um num nível diferente de preparo, enfim, é construir seus repositórios. Mas o importante é disponibilizar os metadados. Apenas 8 campos obrigatórios, e um deles é o identificador de dados. E aí, agora a última parte, já estou terminando, porque ainda tem perguntas. Ai. Como recomendo a todos, isso aí é dever de casa obrigatório, mesmo para os teóricos. Celina Jaime, tá certo? Valmir, semiteórico.
Entrem em dmpetum.org e criem uma conta e digam, quero criar um plano de gestão de dados. Vocês vão poder criar, tem milhares de formulários para todo tipo e gosto, porque depende da chamada. A NSF fez uma chamada para isso, o Departamento de Energia fez uma chamada para aquilo. E eu recomendo o seguinte, a Unicamp já terminou o seu, mas ainda precisa finalizar. A Unesp, a UFABC, todas as de São Paulo já estão fazendo os seus. Para quem quer ver um modelo bem completo, que é baseado no modelo europeu mais completo, não diga que a sua instituição é USP, mas diga que o seu plano, na hora de criar, vai ser um plano da USP, e diga que você quer USP genérico. O que faz o USP genérico? Ele te guia, pergunta a pergunta, sobre tudo que alguém jamais quis saber sobre dados e gostaria de esquecer, tá? É um curso inteiro que leva mais ou menos... Quer dizer, só ler as perguntas, você entende o referencial de qualquer um que trabalhe em qualquer área de dados. Nossa, questões éticas sobre plantas, por quê? Então, está aqui exemplos e vai indo, tá? E tem em inglês também, mas a USP fez o dela em português. Terminando, um dos problemas é custo. Os Estados Unidos encomendaram à Academia Americana de Ciências bolar um modelo de custo, de quanto custa manter e gerenciar dados de pesquisa. Ninguém sabe. Cada país tem um modelo, cada universidade tem um modelo, e, em geral, você vai na Austrália, vai via web, que a Austrália é um dos mais avançados, o Reino Unido outro. Cada universidade tem um modelo de custo, o pesquisador é obrigado a depositar os dados. Dependendo de quantos dados e por quanto tempo, ele tem que pagar a universidade. Então, o modelo da FAPESP a FAPESP dá uma porcentagem para cada projeto para ser repassado à universidade para a gestão do projeto. E uma parte, a universidade diz, eu não tenho dinheiro para gerenciar os dados. Tem, está aqui, ó, vai sair da porcentagem institucional. Obviamente não o salário, que é uma parte cara, mas o resto. Peopleware e Open Does Not Mean Fair é o meu retrato. Isso aqui eu tinha pulado naquela hora. Um monte de problemas interessantes associados à openness, do que quer que seja. E tem uma frase que eu gosto muito, na hora que você escolhe os dados que você vai colecionar, você está sinalizando uma visão sobre o mundo. Então, são portas que se abrem, mas são portas que se fecham, porque você vai ver aquilo e nada mais. E a interpretação exige especialistas. Então, o que é Open Science? Agora é pergunta, para ver se vocês aprenderam. Eu não vou continuar, hein? Vai passar um almoço. E... Quê? Não, se ninguém vai falar nada, eu falo. Fala! Aquele conjunto de propostas, né? E com relação aos papers, ao software, Isso, disponibilização. Software dos papers e dos dados. Isso. E aberto significa o quê? Metadados, minha Nossa Senhora. E o que é dado? É qualquer coisa
digital associado a uma pesquisa, why should I care? Por que vocês acham? Ah, não, eu sou uma pessoa que não... A minha pesquisa, um professor de física falou para mim, mas a minha pesquisa inteira, e como é que eu consigo acelerar a minha pesquisa, porque eu sou mais citado e porque eu consigo pegar dados dos outros. Tem muitos estudos que mostram de até 80% dos pesquisadores em grandes surveys acham ótimo pegar dados dos outros, mas só 40% estão dispostos a disponibilizar os seus. Daqui, obrigada. E aí eu tenho mais um monte de transparência sigilosa. Não é transparência, dizem meus alunos. Transparência é coisa de velho, né? Isso é slide. Primeiro, softwares de domínio público para repositórios de dados. São todos ótimos, usados em milhões de lugares e não conversam entre si. Segundo, para todo mundo que fala, dados médicos, jamais. Política canadense, tudo aberto. Política de um monte de agências de fomento, tudo aberto, senão não pagamos sua pesquisa. Em saúde. E isso daqui é um exemplo. Então, agora sim, pois está, mais os slides escondidos. Ixi, é porque eu confundo o ponteiro dos segundos com o ponteiro dos minutos. Muito obrigada. Obrigada. O quê? Mas, não, muito obrigada. Eu queria falar mais rápido, mas não deu. Tá ótimo. E antes de passar para as perguntas, queria registrar a ilustre presença de outros imortais, professor Jaime, professor Valmir, né, junto ao professor Watanabe. Esse negócio de imortal não é verdade. Os ilustres membros da Academia Brasileira. Isso. Nossa, que tem cada pesquisa interessante misturando medicina e arqueologia. Uau! Valmir. Olha, eu não posso deixar de aproveitar tomar a palavra logo no começo. Primeiro, para te agradecer a interessantíssima palestra. Ai, muito obrigada. Não só pelo tema, pela sua presença, que é sempre gratificador. Adorei ver você de novo e você falando especialmente. Obrigado. Muito obrigada. Também não posso deixar de responder a provocação do Plan S, porque esse negócio de Nature já era muito, como direi, controverso. Porque você veja só, muito embora você tenha mostrado que cada vez mais nações estão aderidas ao Plan S, de vez em quando a gente vê notícias que países da Europa estão fechando acordos assim, de última hora com elas Elsevier, de todas elas, as gigantes das gigantes. Né? E eu acho que, no fundo, essas coisas a gente tem que ver ainda o que vai acontecer, porque eu entendo, pelo menos... Tá dando, eu não sei, tá gravando o que ele tá falando também ou não? Tá pegando. Ah, então tá bom, obrigada. Eu entendo também que tem uma tensão muito grande entre a comunidade científica e esse pessoal que propõe o PLANES. Você imagina, as pessoas de ciências biológicas, as ciências naturais em geral, eles dão um braço inteiro para publicar na Nature. Claro. As pessoas vão dizer, não, então agora não quer mais, porque as agências de fomento não deixam. Eu acho que essa história está longe de terminar, você não acha, não? Eu vou pegar várias perguntas, mas sim, está longe de terminar. Tá. Oi. Jaime, quem vai? Ladies first. Nossa prerrogativa. Bom, parabéns, Cláudia, primeiro pela academia, claro, né, a importância de ter uma mulher, né, da nossa área lá. Eu acho que vale muito como exemplo, porque a nossa área está extremamente carente, né? Deve ser semelhante em São Paulo. A gente está aqui com um ingresso de menos de 10% de meninas nos cursos de computação, quando na nossa época a gente já quase chegou a 50%. Então a gente ainda não entende bem o que está acontecendo, mas acho importante a gente ter exemplos. Né? Então, parabéns primeiro por Muito obrigada. Segundo, parabéns pelo tema. Eu acho que é um assunto que a gente já está extremamente atrasado, né? Isso devia ser nossa discussão há muito tempo, né? E agora a gente vem
muito também a reboque, né? Por causa do RDA, por causa do FAIR. Isso. Então a primeira pergunta, primeiro uma propaganda, né? A gente tem um workshop do FAIR no ER. Ah, que legal, né? é verdade. Estado Não do foi Comitê, assim. né? Do FAIR lá junto com a ER em Salvador, então uma propaganda para todo mundo, né? Vai ser uma. Vem o pessoal do FAIR da Holanda, do GoFair, para conversar aqui, explicar um pouco. Então, é uma oportunidade para a gente discutir, ter um painel, talvez, sobre isso no Brasil. O espírito de fazer um workshop foi esse. Mas a primeira pergunta é em relação ao próprio FAIR no Brasil, né? Porque o FAIR, aparentemente, foi institucionalizado no Brasil como iniciativa via o IBICT. Não é só. E aí era isso que eu queria te perguntar, o que tu tens de notícia em relação a isso, né? Como é que está sendo conduzido esse processo? Se realmente é o IBICT que está à frente, né? Eu sei que a Fiocruz tem uma iniciativa grande já lá dentro, mas o que mais você teria para nos dizer sobre isso? Tá. Jaime. Não, ladies first. Tem mais alguma lady? Não, agora é Jaime first. Bom, novamente, como os outros, eu gostaria de te agradecer por ter vindo aqui. Uma ilustre presença para nós. Nossa, obrigada. E depois contar alguma coisa que não sei se a audiência toda sabia, mas a Cláudia, antes de mais nada, é carioca. Sim. Mas é carioca de coração. E voto no Rio de Janeiro. Eu venho votar no Rio de Janeiro. Minha carteira de motorista é do Rio de Janeiro. Até isso. É para fugir dos pontos. Mas essa é a sua observação. Não, essa é a primeira. Tá bom. Tem uma pergunta que mais ou menos completando o que a minha começou a falar. Eu acho que interessa uma quantidade muito grande de pessoas aqui. Para nós, uma quantidade muito grande de pessoas, as publicações são, em sua grande maioria, em periódico da Elzília. Isso. Tá? E eu gostaria de saber se você tem, que a Elzília tem um Open Access, ela diz, se quiser paga. Isso. E o preço é um absurdo. Eu nunca pago. Sim. Eu nunca pago e aí fica assim. Eu queria saber se você tem alguma informação a mais sobre a posição da Elzília em relação a isso. Isso quer dizer. Bom, depois eu respondo. Que aí isso junta para. Tá certo. Professor. Sou eu? Isso. Deixa eu fazer alguns comentários. Pois não. Sobre, amanhã começa a reunião magna, que é uma propaganda, né? Da Academia Brasileira de Ciência, que tem como tema os 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não tem nenhum ali que dá para dizer que é melhor que o outro, não, são todos eles importantíssimos. Mas eu tenho dito por aí, dependendo da plateia, que o número 5 é o mais importante, que é a igualdade de gênero. Mas eu vi que a gente tem que usar isso com certo cuidado. Sim. Eu falei disso no laboratório no passado, com os alunos, e eu tinha que ir para uma reunião aqui na Ambev, e eu chamei uma aluna minha para ir. Aí ela falou, você está me levando pela cota ou pela técnica? Eu falei, você está indo pela técnica. Tá? E eu, só para declarar que eu votei o seu nome pelo currículo. Muito não foi obrigada. pela cota. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. E acredito que todo mundo que votou lá na eleição do ano passado, você tem um currículo aqui que desbanca todo mundo lá. Muitíssimo obrigada. Bom, esse é um segundo ponto. Eu acho que esse tema aí é muito importante e é muito bom que você tenha vindo aqui falar disso. É uma preocupação antiga e está tendo vários eventos por aí. Isso acaba misturando um pouco também com o problema da integridade na pesquisa, reproducibilidade, tem vários assuntos. Né? Eu não sei se o pessoal nosso aqui da COP sabe, mas em 2010 nós criamos um evento aqui, que agora está circulando. Foi 2 anos aqui, 2010, 2012, chamava BRISP, chama BRISP, está na primeira página. Né? O título foi em inglês, Brazilian Research Integrity Science Publication Ethics, alguma coisa assim. E 2010,
2012 foi aqui, 2014 foi na FAPESP. Nós organizamos para lá. Quem organizou mesmo é a professora Sônia Vasconcelos, aqui da Bioquímica Médica. Eu conheço. Junto com a gente aqui. E depois foi em Goiás e foi no Rio Grande do Sul, ano passado. E está andando, eu não sei onde vai ser o próximo, eu acho que estavam tentando levar para o Nordeste. Então é um assunto que está sendo discutido. Em 2015 foi organizado aqui no Rio o Congresso Mundial de Integridade em Pesquisa. E toda hora é falado desse problema do Open Access. Agora, uma coisa que tem me preocupado é o custo. O custo está muito alto para publicar nessas revistas. Esse é o problema. E eu acho que a gente precisa de uma discussão muito grande em torno de todo esse tema aí de integridade, custo, etc. Né? Porque está ficando complicado. A FAPESP está, em geral, está um passo à frente. Eles já colocaram lá que as universidades têm que ter Os seus repositórios. não, e também tem que ter o tal do escritório de integridade na pesquisa. Nós criamos aqui na universidade, mas não está funcionando mais ou menos, porque o NIH também exige, ele só financia se tiver lá um escritório que esteja tomando conta dessa parte ética. E também o NIH só financia se for para publicação Open Access. Sim. Então, esse negócio está vindo e está atropelando. A Europa está mudando agora. O CNPq já financia, quando financia publicação, também tem que ser aberto lá no Cielo. Né? Então, Isso. já tem várias coisas andando, mas isso não está chegando para as pessoas. Eu acho que só fala aqui, acho que vai atingir um bom público e isso é importante. Eu espero que sim, porque vai ter o vídeo, né? Mas acho que é importante começar a falar, porque isso vai vir e vai vir atropelando e a gente vai ficar perdido. Como é que avalia, como é que conta ponto, aquela coisa toda. O pessoal não está tão preocupado em publicar, mas mais é como é que conta isso depois. Claro, que é, no fundo, cadê? Isso aqui. Aqui, quer dizer, de novo, desculpe, eu estou só reforçando isso daqui, quer dizer, são 11 mil. E os dados, inclusive, quer dizer, os dados pode baixar em Excel, mas a pessoa pode interagir com os dados e ver gráficos sobre os perfis do que cada um, dos 11, não cada um, mas cada grupo dos 11 mil pesquisadores pensa sobre compartilhamento, as dificuldades de dados. Tá? Só tem uma observação que tem pessoal que mexe com dados que envolvam pessoas, a lei aí está bem pesada. Essa aí tem que tomar muito cuidado. Com certeza. Guilherme, e aí... Sérgio. Quem? Sérgio. Ai, desculpe, Sérgio, porque eu vi o Guilherme levantando. Ele levantou primeiro? Não sei, acho que na verdade eu esperei o Ilan me perguntar se tem outras leis, que eu fiquei com medo de levantar no momento e o pessoal achar que era mais uma lei, mas Mas eu queria fazer 2 comentários. Em primeiro lugar, agradecer demais a tua presença. Adorei a minha foto. Foi um ex-aluno que me deu. Eu disse para ele, foto, busca entre a rede de ex-alunos foto do Guilherme criancinha. Eu confesso que demorei a me reconhecer, porque eu não sou igual o Valmir, que se preseava no formal, mas é uma coisa muito interessante. Eu acredito que aquela foto ela vem da época que eu tive a honra e a oportunidade de se conhecer, quando você adentrou num auditório armada de uma metralhadora automática de Piaçaba, matando os dados Foi em mesmo. Belo Horizonte. Não sei se você se lembra, Não na escola lembro. de computação da SPC. Foi a palestra mais louca que eu assisti na vida. Você vê, a única loucura que eu trouxe foi a foto de que eu não consegui de criancinha. E aquilo dali foi muito legal, porque a gente sempre busca referenciais e
nortes, né, que possam nos ajudar a trilhar a carreira, e você efetivamente naquele momento se transformou em alguém que eu Muito obrigada. queria acompanhar, né? Assim como vários outros eu tenho, mas realmente foi muito legal. E em nome do programa, é uma honra para nós tê-la aqui, né? Principalmente tratando desse tema, que é um tema absolutamente relevante, necessário. E a gente tem tido a oportunidade de minimamente começar a pensar. Eu concordo com a Maria Luísa que a gente está atrasado. Na verdade, a gente está atrasado em vários outros tópicos do ponto de vista de ciência, mas esse especificamente é um. E ele eu vejo que, por exemplo, pensando no esquema da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pensando principalmente na FOP, que é a instituição que eu tenho mais, digamos assim, vivência, eu vejo que essa coisa de dados e compartilhamento é fundamental, né, para a gente poder evitar e salvar muita coisa de energia e processamento que a gente faz. Mas eu vi que você agora, voltando para a parte mais de compartilhamento, um dos pontos que você colocou, que me parece ser ainda uma questão preocupante, é a identificação, né, o bendito ID. Né? Aquelas plataformas, aí é uma curiosidade minha, aquelas plataformas tipo Zenodo ou Figshare, que quando você publica teu pacote de laboratório, te dá um DOI, que fazem, não é uma forma de resolver essa... Elas não são integradas com esses ambientes que você mostrou, ou a gente foi falando de coisas diferentes? São. Data science. Porque elas não envolvem nenhum custo, né, de manutenção, a princípio. Para quem publica. Bom, eu vou falar sobre isso, tá? Ok. Tá. E aí, Sérgio, aí eu acho melhor parar as perguntas, porque senão aí eu adoro perguntas e eu adoro falar. O Jaime esqueceu de dizer que eu fui guia de turismo no Rio de Janeiro durante 7 anos, né? Você se lembra disso, talvez? Então, é só me dar um microfone, né? E aquela coisa, a excursão está garantida para o número de horas necessário. Tentem ficar no engarrafamento na Avenida Brasil, na véspera do Carnaval, não é isso? E ter que falar durante 1 hora e meia. Não é fácil. Bom, diga. Bom, 2 comentários. Bom, também agradecer a sua presença, é um prazer ela falando, sempre muito interessante. Então, são 2 pontos. Um que já foi comentado bastante aqui, sobre essa história da Nature, esses jornais que estão morrendo ou não. Eu acredito que existe uma comunidade, o pessoal, por exemplo, que eu conheço da biomédica, bioquímica e tal, que está brigando muito com isso. Então, o PJ, por exemplo, está ganhando bastante visibilidade. Eu tive a experiência de fazer uma revisão aberta pela primeira vez. Me perguntaram se você quer deixar o teu review aberto. Eu falei, sim. Falei, beleza, para experimentar. Não tive nenhuma briga até agora, mas eu achei eles estão sendo bastante ousados, e essa área, principalmente, eles estão realmente brigando muito claro. E eu acompanho um pouquinho o pessoal lá da Califórnia, né, no sistema de UC, parece que eles cancelaram, brigaram feio com o CIP. Né? Então, isso é uma coisa super... Está certo agora, eles estão fechando, não vão mais fazer nada lá. Não vão mais apoiar. E eu acho que sobre aquela pergunta sobre why should I care, né? Eu acho que tem outros 2 pontos que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre. Um dele que está sendo discutido muito é ética, né? Sim. Assim, sobre... E o retorno da sociedade, né? Acho que Sim. Não é só... legal. Só uma sugestão, sendo 2 pontos. Ótimo, já vou mudar. Só. Se você concordar. Mas concordo. Muito obrigada. Então, deixa eu ver. Várias das perguntas foram sobre essa questão do planeta, Elsevier e tal. Quando eu disse Nature, todo mundo que me conhece, então, Valmir é um, Jaime é outro, Sérgio é outro, e tenho a honra de ter várias outras pessoas que já me conhecem, não é de hoje, né? Celina. E sabe que eu sou ligeiramente exagerada, né? Então, quando eu falo em superlativos. E quando eu falo Nature, Science já eram, porque é isto que é dito num determinado grupo de pesquisadores na Europa. Os que estão sendo principalmente atingidos no momento
são os britânicos, porque lá o Plano S é 100% em vigor. Outras agências dizem apoiamos, mas não obrigamos. Então, se você pegar não só as agências públicas britânicas, mas, por exemplo, o Wellcome Trust, que é da área de biológicas, notem aqui, ó, quer ver? Os finais, aqui. Esse site daqui, ó, é a Open Research Funders Group, é um grupo de financiadores, de funders, principalmente da área de biomédicas, com todas as novas políticas de acesso aberto imposto, tá? Na área de biomédicas. O que eles estão fazendo em alguns dos países, como você mencionou, a Alemanha, fecha um contrato com a Elsevier, por exemplo, que diz o seguinte: antes vocês cobravam quanto queriam por página de artigo. Nós vamos pagar, mas quem vai impor o preço somos nós. E nós queremos que todos os artigos publicados na Elsevier sejam abertos e por qualquer coautor alemão, e nós impomos o teto do custo. Acabou. Então, essa é uma forma de contornar o que ela... Quando eu digo já era, porque está causando, na Inglaterra está causando uma polêmica enorme. O editor da Nature publicou cartas dizendo que tem que ter exceções. Tá? E, realmente, apesar de começar o ano que vem, vai começar, mas lenta, gradual e seguro. Não se sabe... Os dois lados vão fazer concessões, né? Sim. É um grupo editorial de 180 anos. Eu acho. Sim. Muito bem estabelecido em várias áreas. Exatamente. O interessante é que tem saído vários estudos dos lucros que editoras têm, que são astronômicos, tá? E aquele do Open Science, aquela apresentação que eu disse, olha, baixem todas as apresentações desse congresso em Berlim, mas essa, por exemplo, me chamou atenção porque ela tem volumes de dados e de custo. Quanto que a Google ganha e quanto que nós podemos ganhar em dinheiro ou em disseminação, sem que a Google ganhe dinheiro, enfim. Eu não assisti a palestra, eu só vi os slides, então eu deduzo coisas que não estão escritas. A outra solução é essa do preprint. Então, preprint, você sempre pode publicar. Se por acaso, a editora nem deixa o preprint, então tem que ver, mas pelo menos o preprint você pode colocar em repositórios. E o Xiang Song, que vários conhecem, ele me ensinou a pôr um disclaimer na minha página. Então, eu tenho quase todos os meus artigos estão online, com um disclaimer dizendo isso é só para aqueles que querem ler para fazer sua pesquisa, e a responsabilidade total nunca deu problema, mas talvez não tenham descoberto. O né? nananã, o que é? O quê? O que é o nananã? Ah, o nananã, vai lá na minha página, clica que tem minha foto, tá certo? Mas é propaganda, né? Cada clique eu ganho 1 centavo, né? Meu Deus do céu, isso está sendo gravado. Bom, note... Tá no YouTube? Desculpe. Não, vai para o Facebook. E a Marta me disse que vai continuar público, né, Marta? Apesar de ser Facebook. Porque eu não tenho Facebook. Então, a questão disso, das publicações e do Open Access, é uma parte muito importante para uma parte enorme da comunidade. E associada às publicações agora, muitas vezes tem os dados também, né? Que, dependendo do tipo de artigo, você tem que disponibilizar os dados associados aos artigos. E eu estou toda hora defrontada com pessoas que dizem eu tentei reproduzir
a pesquisa descrita no artigo, o algoritmo não estava disponível, os dados eu não conseguia, levei 2 anos para conseguir os dados, depois, quando eu consegui os dados, a pessoa me falou, mas o algoritmo não rodou em cima desses dados. Então, quer dizer, isso tudo tem a ver também, como falou o professor, com a parte de integridade da pesquisa. O Sérgio também, né? É uma questão de ética de pesquisa, é uma questão de integridade de pesquisa, e também aquele princípio que é a pesquisa custeada, o produto da pesquisa custeada com dinheiro público deve ser público. E, portanto, o produto da pesquisa são os dados, é o software, são os artigos, são bens públicos que devem ser disponibilizados ampla e livremente, a menos de, como diz o professor, questões éticas e, inclusive, essa parte, ainda falando disso, de dados de pacientes, algo muito interessante, porque eu trabalho com um grupo de genômica, lá da Unicamp, tem a professora Ícia, que é uma rede de 200 sites no mundo que disponibilizam dados genômicos. E o que a Ícia conseguiu na Unicamp, ela mudou o formulário em que os pacientes assinam um consentimento. Então, com este formulário novo, os dados podem ser reusados não apenas para aquela pesquisa, mas para outras pesquisas, porque, em geral, o paciente diz, eu concordo com a pesquisa que vai estudar o gene X do laboratório Y. O que o paciente agora assina em vários grupos médicos da Unicamp é, eu concordo que meus dados sejam usados para pesquisa, desde que anonimizado. Então, isso já é uma mudança em que o dado pode ser reusado, ainda que não livremente. Mas isso envolve mexer em conselhos de ética, que tem que também mudar a forma de trabalhar com isso, mudar formulários, mudar procedimentos em todas as universidades, mudar o mundo, né? Não é só o Brasil. Então, sobre o que está sendo feito, o que a Elsevier pretende, o que todas essas editoras estão fazendo, estão agora lançando versões free dos seus periódicos, open access, não é free, né? É pago, mas e caro. E vamos ver o que vai acontecer. Ainda não, quer dizer, a Finlândia está muito envolvida, o Reino Unido, a Alemanha, a França está mais na questão de a gente recomenda, mas não vamos obrigar, por exemplo. Não sei se eu deixei agora então. Maria Luísa, IBICT, né? IBICT e FAIR. Na verdade, o IBICT, ele tem uma experiência muito boa de gestão de dados, mas eles não têm o pessoal suficiente, nem o dinheiro suficiente para criar uma rede nacional. Tá? Eles podem liderar as iniciativas, mas uma rede nacional são milhões de euros ano. Tá? Só para ter a coordenação. Então, eu recomendo, por exemplo, vocês irem na Austrália, a RDC, que para mim é um dos modelos nos quais a gente se inspirou para o estado de São Paulo, é um centro de cerca de 300 pesquisadores, imaginem bem, 300. Só ter 300, que ele coordena há mais de 10 anos todas as atividades de gestão de dados da Austrália inteira. Mas eles treinam, eles ajudam as universidades a criarem suas políticas, eles ajudam as universidades a criar seus repositórios e
Agora, além dos 300 pesquisadores, eles têm uma dotação de milhões de dólares anuais do governo. Tá? Então, obrigada, professor. Nos vemos amanhã. Eu marquei a senhora passar lá na minha sala para a gente almoçar. Eu vou... Ai, tá ótimo. Não. Ó, e vamos fazer o seguinte, já que a gente é coleguinha, eu vou chamar você de você. E você me chama de você, tá bom assim? Somos coleguinha, mas não é todo mundo pode chamar de você, não. Só quem é da academia. Não, desculpa a brincadeira, tá? Eu sou muito informal, como toda carioca. Bom, é a visão que eu tenho dos cariocas. Não, é a minha visão, enfim. Então, o IBICT tem um núcleo de pessoas dedicadas e qualificadas que, na minha opinião, por mais boa vontade que eles tenham, eles não têm, no momento, condições, eles têm condições, digamos, de elaborar políticas, diretrizes, mas eu estava conversando com o pessoal do IBICT da RNP a respeito disso, e existe um problema muito sério que ninguém pensa. Isso é pensado no mundo inteiro, que não se fala, não é computação, é política. Sustentabilidade. O que acontece quando você cria toda uma coisa linda, bonita, do que quer que seja de iniciativa, dentro de qualquer órgão, público ou privado, e muda a direção? Como garantir que o repositório institucional de dados da UFRJ ou do meu laboratório, na hora que eu me aposentar, vai continuar? Então, nesses países como o Canadá, que tem o Portage e o Data Canada, na Inglaterra, que tem o Digital Curation Center, que é, de novo, de onde saem todas as diretrizes para todas as universidades e centros de pesquisa britânicos, tá? Que são mantidos com milhões e milhões de libras ano. Nós não temos isso no Brasil. Né? Eu não estou dizendo que tenha que ter milhões, o que tem que pensar é como garantir que os meus dados de pesquisa, ou que os meus artigos, pelo menos Elsevier tem seu repositório, não é isso? Mas como garantir que os meus dados, os meus grafos, o que quer que seja, a minha equação, como garantir que ela vai estar lá daqui a 5 anos, se o repositório sumir? Então, aquele survey da Nature é muito interessante porque mostra também, uma das perguntas que se faz é, alguma vez você já perdeu os dados? E aí os 11 mil responderam, sim. E a maioria das vezes perdeu por quê? Porque não fez backup. Então, por quê? Porque a infraestrutura principal no mundo inteiro é backup próprio. Né? Então, você tem os backups das universidades, mas até que ponto isso vai durar? Então, a questão do IBICT é a questão do FAIR. Né? Além do FAIR, eu recomendo muito a RDA. Porque no FAIR você se enfronha em algumas ações e iniciativas. Na RDA, você pode se inteirar de tudo, desde política de financiamento à pesquisa, até workflows, até ontologias, até padrões de metadados. Eles acabaram de oficializar o padrão de metadados do trigo. Você imagina, agora estão trabalhando com arroz. Então, se você pensar que tem um grupo de 20 especialistas do mundo inteiro que se senta durante 2 anos para dizer, quem agora quiser falar de trigo, e a FAO, né, das Nações Unidas, aceitou esse padrão. Então, agora, teoricamente, quem quiser falar disso. Então, essa que é a questão. O que me preocupa mesmo é custo, que o professor aqui falou, e sustentabilidade. E é claro, tem todas as partes de pesquisa, que é divertidérrimo. Né? Aí tem o Guilherme,
Deixa eu ver aqui. O Guilherme perguntou sobre o Zenô do Figshare. E o Sérgio sobre ética, que eu falei um pouco, retorno. A sua questão de ética é uma questão fundamental, mas quando eu falo sobre isso com vários grupos, uma das coisas que me agrada mais é essa tarefa de conversar com pessoas para saber como elas trabalham, e vários já me disseram, não fale sobre isso como uma das formas de evitar fraude. Isso pega muito mal, entendeu? Então, eu vou disponibilizar meus dados, meus processos e tal. Dizem, não, porque na mesma hora o pesquisador vai dizer, estão me acusando de fraudar? Eu não fraudo, eu sou honesto. Então, se estão dizendo que eu devo disponibilizar para evitar fraude, eu já não vou querer disponibilizar. Mas, enfim. E o retorno para a sociedade. Se bem que, aí a pergunta, e se a sociedade pegar meus dados e construir, de bioinformática, e construir uma bomba atômica? Não é? Que é aquele medo, se tem o medo de roubo, tá? Eu conheço um pesquisador que disse, não disponibilizo os meus dados de chuva. Porque, aí o outro disse, mas por chuva? Eu disse, não, porque podem publicar antes de mim. E podem descobrir mais coisas que eu não descobri. Ele falou, mas a chuva não é sua, né? A chuva é da população que pagou a tua pesquisa. Enfim. Olha, Guilherme falou de alguns repositórios que são repositórios que você pode armazenar artigos. Por exemplo, esse da Nature, o número inteiro está no Figshare. Mas o volume que você pode armazenar é limitado. Você sabe, a partir de um determinado volume, você tem que pagar. A licença individual, para você conseguir um ID, é 0. Agora, na hora que uma instituição quer que todos os dados ou artigos daquela instituição tenham um ID, a instituição tem que pagar. E aí é um valor pequeno, mas, por exemplo, uma das universidades de São Paulo falou, é um valor pequeno, muito pequeno. DataCite, atualmente, eu acho que é $900 por ano para 10 mil IDs de dados, que é pequeno. O problema é que tem que renovar o contrato a cada ano, aí entra o jurídico, enviar $900 para o exterior, pagar IOF. Então, cada uma dessas coisas tem custo. Mas Zenô do Figshare, tanto quanto eu saiba, são DataCite também. O Zenô do Figshare agora pertence a uma dessas editoras. Tá? Eu acho que é o Figshare, está ligado ao Elsevier. Mas não... Eles estão se movendo, porque o business está mudando e eles têm que correr atrás do... Mas então, é isso. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. As pessoas estão com cara de estar com fome. Eu não estou. Mas, de qualquer maneira, eu queria repetir meu agradecimento. Fiquei muito comovida com a apresentação da Marta, com o cuidado da Celina. Olha seu cartaz, você gostou, você não gostou, como é que é? Eu disse, Celina, meu nome, né, Celina? Culpa do Daniel, né, Daniel? Não foi o Daniel? É sempre fácil dizer ele, né? Que eu sou Cláudia Bauser Medeiros. Aproveito para fazer uma mensagem subliminar. Todo mundo me conhece por Cláudia Bauser, mas eu quero o nome da mãe e o nome do pai. E o Valmir, com aquele cuidado todo, mas como você vem, como é que a gente vai pagar suas diárias, como é... um amor. O Guilherme com um convite super simpático, a Marta também dizendo sobre o que você quer falar e tudo. E aí tenho aqui ex-alunos queridos. Cadê ele? Sumiu? Não, tá ali. Tem outro, oi.
E tem também muitos colegas queridos, e a lembrança da vassoura de Piaçava, que eu não me lembro, mas não duvido. Que a única coisa, quer dizer, eu mudei muito, viu, Guilherme? Porque agora vão dizer, chegou a bruxa montada na vassoura. Ao passo que antes eu ainda era moça, né? Sei lá, é mesmo, Guilherme? Eu levei uma... Pegou a vassoura de Piaçava, você queria fazer uma discussão sobre dados, organizações, e você, temos que matar os dados, começou a dar tiro com a vassoura. É. Porque naquela época não tinha celular digital, não dava Não. pra gravar, entendeu? Mas foi muito. Será que eu conto um exemplo que eu dei em aula semana passada? Eu estava falando sobre paginação e I/O. E como quando você atualiza dados, nem sempre eles vão cair na mesma página. Então, eu disse, imagine uma república de estudantes em que o novo que chega não toma banho e rouba a comida dos outros. Na mesma hora, todos se mudam, vão para outros endereços. Então, na hora que você vai buscar, você tem que reindexar. Deu para entender o exemplo? Então, atualiza. Então, eu não mudei muito, não. Isso pior que vai ficar no Facebook. Atualização, né? Não vai sempre para o mesmo lugar. Então, Guilherme, fica aí em homenagem a você, o meu exemplo atualizado de outra coisa associada a dados. Olha, muito obrigada. Jano, agora que eu te vi. Oi, muito obrigada mais uma vez, Sérgio, querido. Meu amorzinho, eu fui da sua banca, não? Não. Eu tenho a memória sua também. O primeiro congresso que eu fui, recém-formado da graduação, você resolveu discutir com um garoto bobo. E foi ótimo. Bom. Discutiu sobre certificação, não, sobre reserva de mercado para profissionais informais. Você me deu uma lição maravilhosa que eu repito para todos os meus alunos até hoje. Nossa, muito bom. Nossa, então, daqui a pouco eu não vou mais sair daqui. Olha, muito obrigada a todos mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. É uma honra imensa e eu vou querer o link do Facebook para colocar na minha página. Aquela com a foto. A gente agradece. Muito obrigada. Eu só queria também falar para a Cláudia, que falou várias vezes sobre o Facebook, que ia sair no Facebook. Nós estamos todos em rede também no Rio de Janeiro, porque temos vários que estão aqui do Cefet e que estão aqui da PUC mesmo, da UERJ, que estão aqui presentes, mas também a UF, o LNCC, nós temos vários presentes aqui ou através aí da nossa rede. Sim, estamos todos... Que bacana, olha, parabéns muito para você, obrigada. Não, e como já me falou, que você é carioca mesmo, nós temos que fazer essa comemoração. Tá bom, obrigada. E não perdi o sotaque. Não. Muito obrigada.